Vamos lá, continuando sobre Masechet Shabbat, a gente está no Daf Yud Zayin Amud Bet, na terceira linha. A gente perguntou o que acontece se alguém que não fez Eruv Tavshilin, ele deveria ter dado as coisas dele para alguém cozinhar por ele, a comida dele, os ingredientes, mas o que acontece se ele transgrediu a proibição de cozinhar de Yom Tov para Shabbat e cozinhou? Será que isso é permitido ou proibido? Ou seja, é proibido fazer? A pergunta é se a comida fica proibida porque ele fez ela de uma forma proibida ou se eles proibiram, Hazar proibiram fazer isso, mas se ele fez, pode comer. Tashma, vamos ver fontes ligadas a esse assunto. Quem deixou Eruv Tavshilin, ele pode assar, cozinhar, esconder a comida para manter ela aquecida. Vem Ratzah lechol et Eruv. Ora, se quiser comer o Eruv, está liberado no Yom Tov. Se a pessoa decidiu, quer saber, esse Eruv Tavshilin, quero comer ele, tá, parece gostoso, pode comer. Se ele comeu antes de assar, comeu antes de colocar a comida guardada para manter aquecida, aí ele já não pode mais fazer nada, não pode mais assar. Enquanto tem o eruv, ele pode assar. Se ele comeu o eruv, que é permitido, mas se ele comeu, acabou, já não pode mais assar. Lolo velolacherim. Nem ele para ele mesmo, nem ele para outros. Ele perdeu completamente a proibição de assar e de cozinhar e etc. Se ele comeu o eruv. Velolacherim ofimo mevashlimlo. E outras pessoas não podem assar e cozinhar para ele também, certo? Fica completamente proibido. Se ele der a comida dele para alguém, a outra pessoa cozinhar, tudo bem, mas ninguém pode pegar a comida dele e cozinhar, como a gente viu, que a comida dele fica proibida. Mas ele pode cozinhar para o próprio Yom Tov, certo? O Eruv serve para poder cozinhar do Yom Tov para Shabbat, mas se ele quiser cozinhar para o próprio Yom Tov, não tem problema. E se sobrar comida, se ele fez uma grande quantidade, não tem problema, tá? Pode comer no Shabbat, porque ele fez isso de maneira permitida. O Bilvat Eloyarim, mas não pode enganar aqui no caso, ou seja, eu não posso fazer um frango para Yom Tov, e depois que eu fiz o frango, eu falo, quer saber? Não estou a fim de comer frango hoje, quero comer carne. Vou lá e cozinho a carne e esse frango eu deixo para Shabbat. Não posso fazer isso porque eu estou fingindo que eu queria frango, certo? O cara assa um frango, pensando, olha, na verdade esse frango eu quero para Shabbat, mas eu não posso cozinhar para Shabbat. Então, eu estou fazendo um frango para Yom Tov e depois que o frango está pronto, eu venho falar, quer saber? Não quero frango hoje, quero carne. Aí eu cozinho a carne e deixo frango para o Shabbat, isso daqui é proibido. No Bilvat Sheloyarim. Vimerim, e se a pessoa fizer isso, assura, a comida está proibida. Ou seja, a gente vê que se a pessoa transgride uma proibição de Rabanan, se tem uma proibição de Rabanan de cozinhar e etc., é proibido fazer isso, e se ele fez, a comida está proibida. Então a gente vê que se a pessoa fingiu, fez essa história de, eu vou fazer para Yom Tov, depois eu falo, mudei de ideia, vou deixar para Shabbat, isso daqui, a comida está proibida, não posso comer no Shabbat se eu fizer isso de propósito. Então, assim também, alguém que transgrediu e cozinhou sem ter feito eruv. Amaravashi aramaka amarchani aramada achmiru barabanan feio meizid. Amaravashi que não, é diferente. A aramá, alguém que faz de forma fingida, Chachamim proibiram mais do que alguém que faz de propósito. O cara que faz de propósito fala, olha, eu não fiz eruv, eu esqueci de fazer eruv, mas não estou nem aí, vou cozinhar e vou preparar comida para Shabbat. Esse cara tem noção, ele sabe que ele está fazendo algo errado. Tem chance dele fazer tshuva. Mas o cara que finge falar, eu vou fazer para Yom Tov, depois, quer saber? Não estou a fim de comer isso no Yom Tov, vou deixar para Shabbat e vou fazer outra comida para hoje. Esse cara que acha que está fazendo certo, ele finge para si mesmo que ele não está fazendo nada de errado, isso daqui é muito pior. Então aqui Chachamim proibiram. Então o fato de terem proibido o aramá não quer dizer que se ele cozinhou bemezi de propósito, sabendo que ele não fez eruv, de propósito ele cozinhou para Shabbat, não quer dizer que é proibido. Pode ser que proibiram no caso que ele fez a aramá, que ele fez esse fingimento, mas no caso que ele fez de propósito, pode ser que não. Não poderia, mas pode ser que não proibiram. Rav Nachman bar Yitzchak amar Amani Hanani v'aliba de Beit Shammai. Fala Rav Nachman bar Yitzchak outra resposta, que essa braita, essa que a gente trouxe agora, que se alguém faz de propósito de forma errada, ele ma'arim, ele finge que ele está cozinhando para Yom Tov, e depois ele muda de ideia e deixa isso para Shabbat, essa braita que proibiu é de acordo com Hanania, no modo como ele entendeu Beit Shammai, ou seja, essa é uma linha que é muito mais mahmirá, que proíbe muito mais rigorosa, mas pode ser que tem outras linhas que são mais leves, e por isso alguém que cozinhou no Yom Tov para Shabbat sem Eru, pode ser que é permitido. Detanya, onde a gente encontra essa opinião que rigora mais com relação a Eru Tavshilin. Hanania dizia que a discussão entre Beit Shammai é a seguinte, entre Beit Shammai e Beit Hillel é a seguinte, Beit Shammai amrim, enofim elenken erev bepat.
alguém que quer, a gente falou até agora que quem faz Eruv Tavshilin, ele deixa lá um pão, um ovo, algo do tipo, e pode fazer tudo o que ele quiser, pode cozinhar, pode assar, pode fritar, qualquer tipo de preparação de comida. Hanania diz que, de acordo com Beit Shammai, é mais rigoroso, não funciona assim. De acordo com Beit Shammai, se ele quiser assar no Yom Tov, ele tem que deixar um pão, que é assado. Vem nevashlim elenken irev betavshil. E só pode cozinhar se eu deixar um cozido. Vem tomnim elenken ayuchamim tmunim erev Yom Tov. E só pode leatmin, só pode colocar a comida para manter aquecida no Yom Tov, se eu fizer atmaná de outra comida. Ou seja, eu preciso sempre fazer de acordo com o que eu quero cozinhar. Então, se eu quero cozinhar, tem que deixar um cozido. Se eu quero assar, tem que deixar um assado. Se eu quero fritar, eu tenho que deixar um frito. Isso é Beit Shammai. Essa é a opinião de Beit Shammai, de acordo com o Hanani, é mais rigorosa. O Beit Hillel omrim, me'arev betavshil echad, você bokot zorko. E Beit Hillel fala, não, você faz um tavshil, faz um cozido, e pode fazer qualquer coisa baseado nesse eruv tavshilin. Então, a gente encontra uma opinião que é mais rigorosa com relação ao eruv tavshilin, que precisa de um alimento que foi preparado da mesma maneira que eu quero preparar no Yom Tov para Shabbat. Então, pode ser que essa opinião que disse que se eu fiz a aramá, eu fingi que eu queria cozinhar para Yom Tov, e depois mudei de ideia, deixei para Shabbat, que é proibido, pode ser que é uma linha especial, uma linha mais rigorosa, mas a gente está tentando entender se alguém que transgrediu e cozinhou sem ter feito eruv, se é proibido ou permitido, talvez é permitido, talvez essa braita que proíbe é uma braita mais rigorosa. A gente está procurando outra opinião. Tenan, vamos ver o que está ensinando a Mishnah. Ameacer perotav beShabbat. Alguém que tira maaser das frutas no Shabat. Frutas que não foi tirado maaser são tevel, elas são proibidas. O que acontece se alguém tirou maaser no Shabat, ele consertou as frutas no Shabat? Então está escrito na Mishnah, na Braita, é o seguinte: Beshogeg yochal, bemezid lo yochal. Se ele fez isso sem querer, pode comer. Se ele fez de propósito, não pode comer. As frutas estão proibidas. A gente vê que se alguém transgredir uma proibição de Rabanan, igual como tirar maaser no Shabat, é uma proibição de Rabanan, a fruta está proibida. Então, alguém que transgrediu a proibição de cozinhar de Yom Tov para Shabat sem eruv tavshilim também está proibida a comida. Daqui a gente quer provar. Fagmara, talvez não. Talvez está tratando que ele tem outras frutas. Ele tem outras frutas, então se ele fez de propósito, não come. Come as outras frutas que você tinha. A nossa pergunta é num caso em que ele não tem outra comida. Essa é a única comida que ele tem. Será que ele pode comer ou não? Talvez aqui é mais leve. Tashma, outra fonte. Amatbil kelav beShabbat beshogeg ishtamesh behem, mezid lo ishtamesh behem. Algo parecido com a halakha anterior. Alguém que leva os kelim dele no mikve no Shabat. Utensílios que estavam impuros, ou utensílios novos comprados do Goi, não podem ser usados enquanto não foi levado no mikve, certo? Precisa colocar ele na água, colocar ele no mikve. O que acontece se alguém fez isso no Shabat? No Shabat é proibido no Miderabanan levar os utensílios no mikve. Então está escrito na Braita que se foi Beshogeg, se foi sem querer, esqueceu que era Shabat, ou não sabia que era proibido, Ishtamesh Behem, pode usar. Bemezid lo Ishtamesh Behem, se foi de propósito, não pode. A gente vê que alguém que transgride uma proibição de Rabanan de propósito, o objeto fica proibido, então talvez a comida também. Talvez não, talvez aqui está dizendo que ele tem outros utensílios, por isso esse está proibido, mas a nossa pergunta é no caso em que ele não tem outra comida, será que lá proibiram também? E na Mevshabeshelá, ou aqui utensílios ele pode pegar emprestado, não precisa perder completamente, então aqui não é completamente perdido, ele tem outra opção, então talvez aqui é proibido. A nossa pergunta é no caso em que ele não tem mais nada. Tashma, vamos tentar trazer outra prova. Mevashe beShabbat beshogeg yochal bemezid lo yochal. Está escrito na Mishnah o seguinte: alguém que cozinha no Shabat. Se ele cozinhou sem querer, a comida está liberada. Se ele cozinhou de propósito, a comida está proibida. A gente vê que se alguém transgride uma proibição de propósito, a comida está proibida. Então aqui também, alguém que cozinhou sem eruv tavshilim no Yom Tov para Shabat, está proibido. Isur de Shabat, talvez não. Isur de Shabat é mais ramur. Está falando de uma proibição de Shabat, uma proibição da Torá. Talvez aqui a comida é proibida, mas no nosso caso, que é mais leve, talvez não. Então, a Gemara não conseguiu achar uma prova para essa pergunta. Beit Shammai amrim shnei tavshilim. Foi dito na Mishnah, de acordo com Beit Shammai, eu preciso deixar 2 cozidos de eruv tavshilim, e de acordo com Beit Hillel, 1. Fala Gemara matninten de lo ki aitan. A priori, a nossa Mishnah, que de acordo com Beit Shammai precisa de 2, e de acordo com Beit Shammai precisa de 1, de acordo com Beit Shammai precisa de 2 alimentos de eruv tavshilim, e de acordo com Beit Hillel, 1, não segue a opinião da Braita. Detânia tem uma opinião diferente na Braita. Modim Beit Shammai Beit Hillel shnei tavshilim shetzarich. De acordo com o Rav Shimon Lazar, Beit Shammai e Beit Hillel concordam
que precisa de 2 tavshilim, precisa de 2 cozidos para fazer o tavshilim. Almani chleku, qual a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel? Al dago beitzah shalav. A pergunta é um peixe que tem um ovo em cima. Eu joguei um ovo em cima do peixe e fritei os dois juntos. Aqui eles discutiram se isso é considerado como 2 ou 1. Shebeit Shammai amrim shnei tavshilim, Beit Hillel amrim tavshil echad. Beit Shammai falam isso daqui já é 2, e Beit Hillel falam não, isso daqui é somente 1. Nisso eles discutiram. Veshavim, porém eles concordam, Shimpirper Beitzah Vinatan Etochadag, porém eles concordam que se eu mexi um ovo, ou cozinhei um ovo, e coloquei ele dentro do peixe, não em cima do peixe, em cima do peixe pode ser que é um tipo de tempero, mas se eu coloquei o ovo inteiro dentro do peixe, ou Kaflutot Vinatan Etochadag, ou se eu peguei algum outro tipo de grãos, não grãos, kitniot, tipo feijão ou coisa do tipo, ou algum legume e coloquei dentro do peixe, shem shnei tavshilim. Se eu coloquei dentro do peixe, os dois concordam que são 2, considerado como 2 tavshilim. Eles discutiram se eu coloquei o ovo em cima do peixe, aí pode ser um tipo de tempero, mas se eu coloquei dentro do peixe, aí talvez não. Essa é outra explicação, certo? Então, de acordo com a nossa Mishnah, Beit Shammai dizem que precisa de 2 tavshilim para o tavshilim, e Beit Hillel falam que precisa de 1. Essa opinião da Braita diz que todo mundo concorda que precisa de 2. A discussão é se peixe com ovo em cima é considerado como 1 ou 2. Amarava, falarava, falarava que a Halachá é como o nosso Tana, como o Tana da nossa Mishnah, e como Beit Hillel, que para Eruv Tavshilim é suficiente 1 tavshil, 1 cozido. Se a pessoa comeu o Eruv Tavshilim ou ele perdeu, não pode mais cozinhar. Amarabai naktina netchil beisatov venechal eruvó gomer. Abai fala o seguinte, fala, olha, é verdade que se comeu, ou se sumiu, se perdeu o eruv, já não pode mais cozinhar, mas se eu comecei a preparar uma massa, eu estava no meio da preparação, e comer um eruv, já que eu já comecei, eu posso terminar. Eu não posso começar algo novo, mas se eu já comecei alguma coisa, eu posso terminar. Pronto, próximo Mishnah. Chaliot achara Shabbat. O que acontece quando Yom Tov cai Motzai Shabbat? Aqui, obviamente, não tem Eruv Tavshilin. A permissão de Eruv Tavshilin é quando Yom Tov cai na sexta-feira, porque no Yom Tov próprio é permitido cozinhar, então eu quero cozinhar de Yom Tov para Shabbat. A pergunta é quando Yom Tov cai Motzei Shabbat, tem coisas que têm que ser feitas Erev Yom Tov, como, por exemplo, ir no mikve, tem uma mitzvah de ir no mikve antes do Hagim, e agora o que acontece se Erev Yom Tov é Shabbat? Então, Beit Shammai Amrim, Beit Shammai diz o seguinte, Matbelim etakol lifnei Shabbat. Tudo que você tem que levar no mikve, leva no mikve antes do Shabbat, ou seja, na sexta-feira. Se Yom Tov vai no Motzei Shabbat, no sábado à noite, leva tudo no mikve na sexta-feira antes do Shabbat. O Beit Hillel omrim kelim lifnei Shabbat. Beit Hillel fala, olha, eu concordo com relação a kelim, utensílios, que eu preciso kasherizar eles, não kasherizar, levar no mikve, para poder comer no Hag, eu concordo que tem que fazer isso Erev Shabbat, Ve'adam Be-Shabbat, mas a pessoa que precisa ir no mikve antes do Yom Tov, ele pode ir no próprio Shabbat, não precisa ser na sexta-feira, não tem problema a pessoa ir no mikve no Shabbat. Veshavim, os dois concordam, Shemeshikim etamai beklei even leta'aran, avalom atbilim. Os dois concordam que se eu tenho água, às vezes eu tinha água potável, que ela se impurificou. E para comer no Hag, às vezes junto com Korban Pesach ou algo do tipo, eu preciso purificar essa água. Como eu purifico uma água que se impurificou, eu preciso conectar essa água com a água do mikve. Então, o que eles faziam? Eles colocavam a água num kli de even, num utensílio de pedra, por exemplo, que não recebe tumá. Eu jogo a água impura dentro do kli de even, do utensílio de pedra que não recebe tumá. Levo esse kli no mikve e afundo ele até a água potável encostar na água do mikve. Na hora que a água potável e a água do mikve se encostaram, isso daqui é chamado de ashaká, e esse encostado entre elas faz com que a água se purifique. Igual o ser humano que entra no mikve e purifica, quando as águas se encostam, a água fica pura. Agora, é permitido fazer isso para purificar a água no Shabbat, mas mas eu não posso usar propositalmente um utensílio que está tamé, um utensílio impuro, para fazer a purificação dele através disso. Ou seja, eu não posso pegar um barril de madeira que está impuro, encher ele de água potável, levar no mikve falando, eu preciso purificar a água, e através disso que eu vou afundar o barril lá para purificar a água, o barril também está purificando. Isso eu não posso. Eu preciso levar um pote, um utensílio que não está impuro. O matbilim, migav, legav, michabular e chaburá, porém é permitido fazer tubilá, é permitido purificar o mikve,
purificar utensílios no mikve, quando a minha intenção não é purificar ele completamente, e sim subir ele de nível, certo? A gente tem níveis de purificação, tinha gente que comia tudo com kedushá, quer dizer, um nível maior, então se eu quero passar, por exemplo, do nível 1 de tará para o nível 2 de tará, que os dois são puros, só que tem um puro normal e tem um puro extra, aí tudo bem. Ou, por exemplo, se eu tinha combinado de comer com um grupo de pessoas e agora decidi comer com outro grupo de pessoas, eu quero levar no mikve para direcionar para outro grupo, também aqui não é uma questão que estava realmente impuro, é uma questão mais simples, não é de impureza para pureza, são dois tipos de pureza, aí aqui não tem problema. Fala, camarada, decolei a minha klibe Shabbat lo. Todo mundo concorda que eu não posso levar um kli no Shabbat, certo? Tanto o Beit Shammai quanto o Beit Hillel concordam. Eu não posso levar um kli no mikve no Shabbat. Discutiram com relação à pessoa, mas no Shabbat não concorda que não pode. Mas tá, mas qual o motivo? Por que eu não posso levar um kli no mikve no Shabbat? Amaraba fala, Raba gzerá shema yavirei narba amot birshut rabim. Shema itleinu beyadov yavirei narba amot birshut rabim. Fala, Raba, o motivo é o seguinte, olha, no Shabbat eu não posso transportar uma coisa na rua. E se for permitido levar um kli no mikve, o que vai acontecer? Às vezes eu vou estar sentado em casa para comer, vou pegar ali os meus pratos, eu lembrei, esse prato está impuro, esqueci, não purifiquei, vou levar no mikve. Estou no meio de comer, vou esquecer que eu não posso carregar na rua, e vou acabar carregando isso na rua para levar no mikve. E aí eu esqueci que é Shabbat, acabei transgredindo o Shabbat. Por isso é proibido levar coisas no mikve no Shabbat. Assim explicou Rabba. Amarli Abaye, perguntou Abaye, Yesh lobor bechatzerom, Kalemei, fala Abaye, se eu tiver um poço de um mikve no meu hatzer, no meu pátio, não vou levar para fora, vai ser permitido? A Marley falou Rabba que não, zerá bor bechatzerom, atu bor bechut rabim. Falou Rabba que não, que é proibido mesmo que eu tenho isso no meu pátio, por causa do mikve que está fora. Eu vou proibir mesmo o mikve que está no meu pátio, porque às vezes a pessoa vai se confundir, vai pensar, no pátio pode, então no outro também, vai acabar levando. Então um é proibido por causa do outro. Continua, Abai pergunta, Atinach Shabbat, Beyom Tomai Kalmeimar. Fala, Abai, olha, eu entendo o Shabbat, que seja proibido levar no mikve Shabbat, porque eu posso acabar carregando na rua. Mas e no Yom Tov? Por que no Yom Tov também não pode levar no mikve? A priori, no Yom Tov não tem problema carregar de um lugar para o outro. Então, no Yom Tov não deveria ser proibido. Responde Rabba, Gzerá Yom Tov atu Shabbat. A gente proíbe Yom Tov por causa do Shabbat. A gente proíbe no Yom Tov para as pessoas não acabarem fazendo isso no Shabbat também. Certo? A verdade é que no Yom Tov deveria ser permitido, mas foi proibido para as pessoas não se confundirem. Pergunta Gmaral, Migazrinan, será que a gente tem Gzerot? Será que tem proibições extras aqui para as pessoas não se confundirem com relação a essa alahá de purificação no mikve? Ve'atnan, arei está escrito na Mishnah, Ve'shavim shemeshikim etamayim beklei even letarana, valom atbilim. A gente viu na nossa Mishnah que se eu quero purificar água potável, eu levo ela no mikve num pote de pedra que não recebe tumá, afundo ele até a água se encostar, isso purifica a água. Posso fazer isso, mas não posso fazer isso com um utensílio que está impuro, certo? Veita, e se a gente tem aqui Gzerot, tem aqui decretos que proíbem para a pessoa acabar não esquecendo e não errando e não levando a coisa no mikve no dia proibido, eu deveria proibir também a purificação da água potável, porque o cara vai poder acabar purificando também o kli. Então a gente vê que não tem Gzerot, o que pode, pode, o que não pode, não pode. Então se for assim, se o motivo é porque talvez eu vou andar quatro modos no Reshut Rabim, vou carregar uma coisa na rua, então por que é proibido no Yom Tov também? No Shabbat deveria ser proibido, no Yom Tov não. Ah, proíbo o Yom Tov por causa de Shabbat? A gente vê com relação à purificação de água potável, que eu não proíbo usar um utensílio de pedra por causa de um utensílio de madeira impuro. Vetisberá, responde Gmará, será que realmente tem sentido aqui proibir? E itlei mai miafim, hanei lama lilemivadleu. Achaká. Pergunta Gmará, olha, se está se tratando de alguém que tem bastante água potável, para que o cara vai fazer isso? Por que ele vai purificar água? Se o cara tem um monte de água potável em casa, por que ele está purificando essa água? Ela deleita, então com certeza esse cara que quer purificar água potável, ele não tem mais água nenhuma. Vekivan deleitle misazairbeu. Já que ele não tem mais água nenhuma, essa é a única água que ele toma muito cuidado para não ter erro, para não fazer bagunça. Então aqui é alguém que está prestando muita atenção no que ele está fazendo e não vai ter erro.
Por isso, aqui eu não proibi o levar água potável no mikve com utensílio de pedra por causa do utensílio de madeira. Mas no caso de Shabbat e Yom Tov, ou no caso em que o cara tem um mikve no pátio dele, eu proíbo por causa do mikve na rua, lá o cara pode se confundir e acabar errando. Aqui não tem risco, aqui não tem erro dele se confundir. Agora vai trazer mais algumas provas, mais algumas perguntas, mas vamos parar por aqui. Foi a